Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos amigos e irmãos lá da outra rede, o Instagram, que estão conectados aqui também com a gente. Beijão no coração de vocês, é sempre uma alegria, uma honra poder conversar, trocar ideias e também trazer as pautas aqui para a gente fazer uma apologética. A questão do momento é um apóstolo aqui no Brasil que já pegou na pena do anjo, que ensina a revelar, colocando a mão na pessoa, aquelas revelações cognitivas que ele chama, a olfativa e a degustativa, que ele dá uma lambida, quando não, ele dá uma cheirada na pessoa. É só loucura misturada com doideira. Eu não consigo entender esses caras. Ele agora falou que anda acessando o reino de Deus e ele consegue falar com pessoas que já saíram dessa terra, ou seja, já morreram. Ele consegue acessar o passado, o presente e o futuro. E, na verdade, o tempo em Deus ele é um tempo presente eterno. Deus não sofre desta confusão que atrapalha a gente, passado, presente e futuro, onde as pessoas ficam preocupadas com o passado, esquecem do seu presente e não fazem uma boa semeadura para o seu futuro. Dá uma olhadinha comigo, confere aqui no cantinho da tela, vamos que vamos. Viralizou em um Rios meu, onde eu disse que eu estive diante do pastor Anderson do Carmo. Você sabe quem que eu estava conversando no mundo espiritual? Pastor Anderson do Carmo. Ele disse assim, eu preciso que você me entregue um recado para a Cordelice. Você acredite ou não, eu estive com ele. Eu estive com muitos outros. Aí eu ia falar, posso, mas a Bíblia proíbe falar com o morto. Me proíbe eu ir lá e consultar ele, para receber alguma direção. Agora, outra coisa é eu entrar no reino de Deus e eu encontrar os servos de Deus lá. Ou você acha que no céu só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Todos os ungidos estão lá. Eu fico cabulado de ver pessoas que se dizem profetas de Deus, avivalistas ungidos me criticando na internet. Era para vocês se juntar comigo, porque vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Vocês sabem que o que eu estou pregando é bíblico. Eu já recebi instruções do missionário Davi Miranda, acredite você ou não. Eu estive diante de homens de Deus, do profeta Ibi Jorge. Você não está falando com um lunático, você não está falando com um psicótico, você está falando com um cara que estuda filosofia, um cara que estuda teologia. E eu demorei a falar certas coisas porque eu digo com muito temor e temor. Vocês ouvirão e verão obras maiores que essa. Aí alguém falou assim, nossa, o cara está falando com morto. Jesus então falou com morto. Jesus falou com Moisés e Elias no monte da transfiguração. Então Moisés estava morto. É muito forte, Brasil. Essa teologia é a loucura misturada com doideira. Irmão, camisa de força para uns camaradas desse. Vamos lá. No Antigo Testamento, o Senhor deu uma ordem para os hebreus. E eu vou deixar você procurar no Pentateuco, não vou te dar a referência toda, não. O Senhor falou com os hebreus, o seu povo, os judeus, que eles não consultassem os mortos. Ok? Todas as vezes que você vê uma proibição na Bíblia, é sinal de que aquilo, segundo um rabino, conversando comigo e outros alunos mais, numa aula de hebraico, ele disse que Deus proibiu os hebreus porque há essa possibilidade, segundo o pensamento judaico, ok? Aí a gente vai ver na Bíblia o Samuel sendo procurado por Saul depois da sua morte. Aí a primeira coisa que a gente pensa, se Deus proibiu, por que Saul está procurando Samuel depois da sua morte para consultá-lo? Se em vida ele nunca ouviu a Samuel. É uma coisa para a gente pensar. Quem não ouve alguém em vida, você acha que vai ouvir depois da morte? Só que o Novo Testamento, existem assuntos que estão implícitos, porém, estão de forma clara para nós que esta porta está fechada. E aí eu gostaria de abrir a Bíblia com você em Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, a parábola do rico e Lázaro. A primeira estranheza dessa parábola é um nome próprio, Lázaro. E Jesus vai falar de um mundo pós-morte, assim como nós chamamos. Essa prática de conversar com os mortos vem lá do Antigo Egito. E os hebreus saíram do Egito com algumas ramificações culturais que eles continuaram praticando e por isso o Senhor os proibiu. Aí o camarada vem dizer para mim que não, ele não está pecando, ele está falando biblicamente, dentro da sua filosofia e da sua teologia. Ele ainda vai dizer que Jesus conversou com mortos, falando com Moisés e com Elias. No Monte da Transfiguração, naquele momento, Elias está representando os profetas
e Moisés está representando a lei, e que Jesus é maior do que os profetas e a lei. E ele era o cumprimento e o esperado tanto da lei quanto dos profetas. O texto é claro como água. E aí alguém vai dizer, mas pastor, Elias foi arrebatado, não experimentou a morte, Moisés sim. Tudo bem, todavia você há de convir comigo que eles estão com Jesus, Jesus está se revelando para os discípulos, e então Pedro vai tentar fazer uma coisa que é deter a complexidade do sagrado e do espiritual. Ele vai dizer assim, façamos uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Essa é a prerrogativa arrogante da vaidade do homem, tentar deter o sagrado. E aí você precisa pensar aqui, justamente na Bíblia, porque Lucas, capítulo de número 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, a partir do versículo 19, escrito está: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas ou as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro e no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Versículo de número 26, faça atenção para isso. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Aí ele queria fazer missões, ele queria fazer evangelismo, ele queria que... Vamos lá, versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. 30. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, versículo 31, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. É interessante você ver que essa porta está fechada, selada. Não tem como a gente acreditar na fala desse camarada. Por quê? Porque ele está tentando fazer para nós uma sessão de queromancia, dizendo que consultou morto, dizendo que recebeu instruções do missionário Davi Miranda. E aí eu vou dizer para você, querido, para de brincar com a família dos outros e com a memória dos mortos. A gente aqui no Brasil tem um costume muito feio de querer brincar, né? Achincalhar, jogar para baixo, desmerecer a memória dos nossos mortos. Deixa os camaradas descansarem em paz, esperarem o dia do juízo. Aí você vem dizer para mim que recebeu uma mensagem, no outro vídeo ele diz que não sabe aonde Flor de Lis está. Está no Rio de Janeiro, está presa, filho. Ela foi condenada. É só buscar na internet que você vai saber. Eu não entendo como é que Deus fala coisas tão extraordinárias para esses caras e não fala uma coisa tão comum que é o endereço de todo mundo que está julgado e sentenciado pela justiça. Vai entender a cabeça desses doentes. Porque o que me falta hoje é paciência para lidar com essa camaradagem aí de que fica de um lado tentando mostrar uma espiritualidade que a igreja não precisa carregar. E aí, o que você pensa disso tudo? Será que de fato ele falou com o pastor Anderson? O que ele conversou com o pastor Anderson? Qual foi a instrução que ele recebeu do Davi Miranda, do grande Davi Miranda? Aí você fica brincando com o nome de gente. Gente, não precisa disso. Nós precisamos da palavra.
Aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, vivo está para todo sempre. Glória ao seu nome. Através da sua palavra, continuamos a conversar com Jesus ressurreto, vivo, poderoso e que reina e governa sobre todas as coisas soberanamente. E aí, coloca esse vídeo lá, envia lá para o grupo de ensino da sua igreja, coloca esse assunto à baila nos estudos de vocês. Será que teria como a gente conversar com os mortos de verdade? E ele tem uma mensagem? Qual seria essa mensagem? Deus continue te abençoando. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal, Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.